Salve, meus amigos, boa noite. Vou dar continuidade aqui nos vídeos da minha trajetória. Conforme eu fiz no último vídeo aí, eu inseri um pouquinho aí das minhas histórias pessoais, né, de como eu conhecia a minha esposa. E agora elas vão ficar meio que entrelaçadas, tá? Eu vou tentar ser mais breve possível aí, para não estender muito. Conforme eu falei no último vídeo, né, eu tinha ido para Viçosa, né, tinha ficado alguns dias lá com a Marina, e depois disso a gente acabou se afastando, né? Nesse período, então, eu acabei me mudando para Extrema, né? Foi onde eu acabei indo morar e trabalhar lá. E trabalhei no meu primeiro emprego lá, né? Que foi uma empresa que estava vindo de São Paulo, vindo do interior de São Paulo, Campo Limpo Paulista, né? Era uma empresa no ramo de descartáveis de alumínio. Eu tinha começado a fazer a parte de faturamento lá, né? Igual acho que eu comentei no vídeo anterior aí. E assim, não era um emprego dos melhores, assim, não, né? A gente fazia bastante coisa lá, como a empresa era uma empresa de menor porte, e eu tava com um pouco de receio, né, de não conseguir achar nada de cara, acabei pegando esse emprego mesmo, né? Logo, passando uns 3 4 meses, né, apareceu uma oportunidade bem mais vantajosa para mim, né, numa empresa de descartável, de reservatórios de água, né? E foi onde eu comecei a trabalhar e me deslocar para São Paulo, né? Conforme eu tinha falado com vocês aí, né? A empresa também estava vindo de São Paulo lá, como a grande maioria delas, né? Que se instalam lá em Extremo. E eu fiquei lá uns 3 meses mais ou menos aí, indo e voltando para São Paulo, né? Acordando cedo, bem cedo, saindo de madrugada, chegando altas horas da noite e tal, até que a empresa de fato se instalou na cidade de Extrema lá. Né? Nesse período, né, a gente que morava eu e um amigo meu numa república, só nós dois, na verdade, né? E um outro amigo meu, né, mediante tudo que a gente vinha falando de Extrema, das oportunidades de emprego que tinham lá, ele manifestou interesse de ir para lá também. No que ele manifestou interesse de ir para lá, a gente ofereceu ajuda, ó, pode ir lá, fica na nossa casa e tal, é apertadinho, mas dá pra gente te acomodar lá por um tempo e tal. E aconteceu que ele acabou arrumando um emprego, a gente ficou, né, lá nessa casinha lá, pequenininha, que era de fundo com a senhorinha lá. Só que não tava dando, né, porque uma casa que já era um quarto só compartilhado, para ter mais uma pessoa. Então a gente acabou procurando uma outra casa, né. Eu já estava nesse outro emprego novo meu, então estava com um salário um pouquinho melhor, permitia que a gente arcasse com um aluguel um pouco mais caro. A gente alugou uma outra casa, né? Essa outra casa eram 4 quartos, né? Lá tem muita casa nesse estilo assim, que é para poder abrigar mesmo repúblicas e tudo mais. E aí, além desse amigo meu que tinha ido para lá para morar junto com outro amigo meu e eu, a gente arrumou mais um companheiro lá que trabalhava comigo nessa empresa que eu tinha começado, né? Então virou uma república mesmo, né? Quatro moradores lá, quatro camaradas, né? E assim foi muito bacana, foi muito proveitoso, foi uma época muito gostosa. A gente dividia muita coisa, né? Era bem divertido morar lá todo mundo junto, né? A gente conseguiu aproveitar muito lá, né, nessa época. E em paralelo lá no trabalho também eu estava me desenvolvendo muito bem, né? Eu estava com cargo de analista de faturamento e desenvolvia bastante coisa lá, né? O meu gerente na época lá, o Marco Aurélio, ele, né, gostava muito do meu trabalho, né? A gente tinha uma relação muito bacana, a gente, né, conseguiu melhorar muita coisa lá. A empresa, como eu falei, estava vindo de São Paulo, então estava adaptando muita coisa, um galpão todo novo, né? Era uma realidade bem diferente, então a gente conseguiu melhorar muita coisa. Foi muito produtivo tanto para a empresa quanto para mim. E nesse período, né, passando, né, isso aí deve ter passado assim, desde que eu me mudei para Extrema até chegar nisso aí, deve ter passado, sei lá, uns 7 meses, mais ou menos, 8 meses, né. Eu voltei a ter contato com a Marina, né, voltei a ter contato com ela, a gente voltou a se falar. Pra te falar a verdade, eu nem me recordo o que aconteceu, que a gente puxou o assunto nem nada, mas foi alguma coisa de rede social que a gente puxou o assunto, voltou a se falar, né? Como eu estava num salário melhor nesse novo emprego, eu estava com uma facilidade melhor de me deslocar até Três Corações, conseguia pular o sofrimento da carona e eu vinha com uma frequência maior de ônibus, né? Então a gente acabou voltando a ter contato pessoal também.
O que me deu na ideia na época, cara? Foi assim, pô, se a gente voltou a ter contato, eu acho que é para poder realmente ter um negócio mais sério. Então eu propus, pedir ela em namoro. A gente, ficou um tempinho ainda afastado. Ela me respondeu depois, não me recordo se foi depois, na próxima vez que ela veio, o que foi, mas ela demorou um tempinho, né? Como ela estava lá em Viçosa ainda, né? Ela vinha para Varginha com uma frequência menor do que eu ia para Três Corações, mas ela acabou aceitando, né? Ela acabou aceitando, a gente, começou a ter esse namoro à distância aí, né? A distância de Três Corações a Viçosa já era 430, 450 quilômetros, para Extrema já era 650 quilômetros praticamente. Então, assim, era uma distância grande, mas que a gente foi conseguindo contornar com rede social, telefone, né? Nessa época não tinha tanta rede social igual é hoje, né? Era mais MSN mesmo, né? Então a gente foi conseguindo contornar bem essa distância através dessa comunicação que a gente tinha aí, né? O próximo episódio agora que eu vou contar para vocês vai ter um momento muito chave, importantíssimo, né? Mas eu vou deixar para uma próxima aí, beleza, gente? Tranquilo? Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe todos. Fiquem com Deus. Grande abraço.